Mas eu preciso mesmo saber escrever em espanhol? Hola, hola, mi gente, aqui é Mari, profe de espanhol. Sou profe há mais de 13 anos e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é sobre a escrita em espanhol. Bom, hoje na verdade vai ser o nosso último episódio sobre uma série que estamos fazendo por aqui, que é como eu posso estudar e como eu posso melhorar cada uma das habilidades. Então, nós temos o vídeo sobre como melhorar a sua expressão oral, sua compreensão auditiva e a sua compreensão de leitura. E hoje nós vamos terminar para falar sobre a sua expressão escrita. Bom, como eu já disse antes para vocês, todas as vezes que eu tenho que melhorar a minha fala, eu preciso escutar primeiro. E agora na escrita não seria diferente. Para você melhorar a sua escrita, você precisa ler mais. Sim, a partir da compreensão de leitura, eu começo a entender melhor como funciona a estrutura dessa língua, para que sim, eu consiga me expressar nela por escrito. O que acontece é que muitas das vezes, quando a gente fala, principalmente entre aqui brasileiros aprendendo espanhol, a gente entra em uma normalidade de que, não, é quase a mesma coisa, a gente não precisa. Mas é importante a gente lembrar que são línguas diferentes, que por mais que se pareçam na sua estrutura e na sua comunicação, nós temos as diferenças. Então aqui vai, na verdade, a minha primeira dica. E a minha primeira dica para vocês é: observe as nuances, as diferenças entre esses dois idiomas. Então, você vai começar a observar que em espanhol algumas coisas acontecem, se repetem, que no português não. Outra coisa importantíssima no espanhol é a gente observar sobre o acento, la tilde, que em português, na verdade, a gente vai ter um monte, né, de diferentes acentos, e em espanhol não. Essa redução acontece. Eu não vou ter tantos acentos assim. Mas, em compensação, eu tenho uma recorrência muito grande da tilde. Por exemplo, você sabe a diferença de ele com tilde e ele sem tilde? Tudo isso você precisa saber. E outra atividade que você pode começar a fazer é que, na verdade, a gente só pensa assim, mas eu não sei escrever. Mas lembre-se que a gente começa por um processo, não é? Então, a primeira coisa que você vai fazer é começar a escrever frases. Da mesma forma como você faz na sua expressão oral. Olá, eu sou Mari, sou brasileña, tenho tantos anos, vivo em Dublín, trabalho, nananana. Da mesma forma você vai fazer com a escrita. Então, na escrita, você começa a escrever o quê? Pequenas frases. Das pequenas frases, você vai melhorando e vai escrever pequenos parágrafos, até você conseguir escrever um texto todo em espanhol. É importante você começar a escrever para você compreender, por exemplo, que muitas das vezes a gente tem comunicações não só pelo WhatsApp, às vezes você precisa aprender a mandar um e-mail em espanhol, e saber essas diferenças vão te ajudar muito. Então, eu vou te dar 3 pontos importantíssimos para você melhorar e prestar atenção na hora de fazer a sua escrita. Primeiro, use conectores. Os conectores em espanhol, eles são muito importantes e cada conector, na verdade, tem uma função diferente. Se é causa, se é justificativa, se é finalidade, eles vão dar um enriquecimento gigantesco na sua produção textual. Segundo, cuidado com os falsos amigos. Os falsos amigos são aquelas palavrinhas que parecem entre português e espanhol, sabe? Mas só que na verdade depois você vai descobrir que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Enfim, cuidado com essas palavrinhas que quando a gente vai, principalmente na hora que a gente vai se expressar, né? Às vezes não temos tanto problema na hora de compreender, mas na hora de se expressar, a gente acaba cometendo alguns equívocos e falando uma palavra que na verdade não deveria. Então, cuidado com os falsos amigos. E a terceira e não menos importante, uma coisa que você pode fazer que ajuda muito, copiar. Sabe quando você pega uma frase e você vai repetir ela oralmente? Faça a mesma coisa com a escrita. Então, comece copiando. Quando a gente copia, a gente começa a observar essas estruturas que se repetem. Então, você vai, por exemplo, perceber que não existe 2 S's. Você vai, por exemplo, perceber onde é o acento. Então, são coisas que você pode fazer, exercícios simples que vão te ajudar muito na hora da sua expressão escrita. E com esse vídeo a gente termina a nossa série sobre como estudar melhor as 4 habilidades. Aqui embaixo, então, você vai ver todas as outras habilidades para você assistir. Espero muito que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Não esquece de curtir, comentar e se inscrever por aqui.
E me diga o que você gostaria de aprender mais em espanhol. Me conte aqui embaixo, me dê sugestões que eu vou adorar ler vocês e saber o que vocês estão achando dessa nova etapa. Um beijo gigante, nos vemos!